Gustavo, corta essa parte inicial em que eu estou entrando. Oi gente, meu nome é Malu, bem-vindo ao Café com Malu. No caso estou meio nervosa porque é meu primeiro vídeo, mas tudo bem. Nesse primeiro vídeo, como vocês podem ver no título, eu vou me apresentar um pouco e falar quais são os meus vídeos favoritos. Me apresentando um pouco, meu nome é Maria Luísa, todo mundo me chama de Malu e é como eu prefiro ser chamada, na verdade. Eu tenho 20 anos e eu sou de Aracaju, Sergipe, e eu faço Direito na UFES. Uma grande característica sobre mim é o amor pela leitura. Eu desenvolvi o hábito da leitura mesmo quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos e foi totalmente por vontade própria. Uma grande influência que eu tive na minha vida foi Gabi, minha prima. Gabi, se você estiver assistindo, oi. Que também gostava de ler bastante. Ela é só há poucos anos mais velha do que eu, se eu não me engano, 1 ano ou 2 anos. Então, como ela gostava de ler muito, ela sempre me influenciava. Eu sempre via ela como um modelo a ser alcançado, principalmente de leitura. Então, foi mais ou menos assim que eu desenvolvi meu hábito de leitura. Não tem nenhuma história assim muito romântica, muito romantizada da coisa. Foi basicamente, minha prima gostava de ler, eu andava muito com minha prima, então eu comecei a ler também. O primeiro livro que eu comecei a ler, assim, que eu li por vontade própria, de verdade, né, descontando todos os paradidáticos da escola, que era sempre um parto para ler paradidático, porque ainda hoje existe essa questão, na verdade, né, dificuldade de paradidático, de não ser uma leitura tão convidativa, principalmente para as crianças. Mas, enfim, depois dessa divagação, voltando, o primeiro livro que eu li com vontade mesmo, que eu pedi pra minha mãe comprar, foi Crepúsculo. Eu tinha assistido o primeiro filme de Crepúsculo e me apaixonei completamente. E também por influência da minha prima e de tudo que tava rolando, de toda aquela fama de Crepúsculo. Então, foram os primeiros 4 livros que eu li, foram os livros da coleção de Crepúsculo. E basicamente foi isso. Depois que eu comecei a ler Crepúsculo, eu comecei a me interessar por outras histórias, né? Sempre que a gente lê um livro, a gente começa a pensar em outros livros parecidos. Principalmente, como eu tinha influências literárias, então pra mim foi mais fácil ir desenvolvendo. Por exemplo, minha prima sempre dizia, tipo, li tal livro e gostei bastante, parece com um Crepúsculo. Aí eu sempre lia também. Então foi basicamente assim que começou essa vibe de leitura na minha vida. Eu acho que nunca mais parou, nunca mais teve um momento assim, um momento forte em que eu não li por muito tempo. Geralmente eu tenho essas literárias curtas de 1 mês no máximo. Eu acho que eu não consigo passar mais de 1 mês sem ler um livro. Eu não consigo passar 1 mês sem ler um livro, na verdade, pelo menos um. O meu cotidiano de leitura parou um pouco quando eu comecei a estudar para o vestibular, né? Então eu tinha um ritmo de leitura bem legal por ano, e aí cada vez que chegava mais perto do vestibular, esse ritmo diminuía. Acho que no ano do vestibular mesmo, eu só consegui ler uns 35 livros pra ir no ano todo. Que pra mim, que era acostumada a ler 140 livros em um ano, é muito, muito pouco. Então, agora que eu entrei na universidade e, bom, Direito é basicamente um curso que você lê bastante, você lê muito, 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 além de fazer outras coisas, mas principalmente a gente lê. Então, eu meio que acabei voltando ao meu incentivo à leitura e acabei voltando a ler mais, voltando a ler constantemente, diariamente. Agora na pandemia também, como eu não tô tendo aula nem nada, acho que minhas aulas vão começar mês que vem, eu não tava fazendo muita coisa. Óbvio, participando de alguns projetos, algumas coisas, mas nada assim, com muita substância que ocupasse todo o meu dia. Então eu voltei a ler bastante. Principalmente que agora eu tenho Kindle, fica mais fácil de eu ler mais rápido e tudo mais. O Kindle foi uma ferramenta que me ajudou bastante a conseguir ler mais e ler de modo mais confortável, porque eu tenho hipermetropia, então pra mim é muito ruim livro com letra pequena. Então agora eu faço o seguinte, toda vez que eu tenho um livro pra ler de letra pequena, eu simplesmente boto no Kindle e boto na fonte 9. Então dá tudo certo no final. Então é isso, foi assim que a leitura se desenvolveu na minha vida e tá presente até hoje. De acordo com o meu Scooby, eu uso muito Scooby, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Sempre quis falar isso. De acordo com o meu Scooby, eu li mais ou menos 693 livros. É isso. Uns 693 livros, mas isso aí a vida toda. E tem alguns livros bem pequenos, então é isso. Esse ano eu pretendo chegar a 700, de acordo com o meu Scooby. E essa foi a primeira parte do vídeo. Agora na segunda parte eu quero mostrar os meus 5 livros favoritos da vida, pra gente conversar um pouquinho mais sobre eles e vocês conhecerem o tipo de livro que eu gosto de ler e tudo mais. Então vamos lá. O 5º livro, vamos fazer de trás pra frente. O 5º livro que eu mais amei na minha vida de ler foi A Revelação dos Bichos. Ele era em 2014, quando eu tinha 14 anos, que eu sou de 2000.
E apesar de ter lido muito novo, foi um livro que me marcou bastante. A Revolução dos Bichos é bem famoso, mas para quem não conhece, ele é uma sátira da ditadura stalinista na Rússia depois de 1945. Então é um livro muito interessante, é um livro que pega a gente pelo humor e ao mesmo tempo fala sobre assuntos sérios. Então é um livro bem interessante, se passa numa fazenda e todos os personagens são bichos. É como se de fato acontecesse uma revolução dentro da fazenda de bichos que querem mandar e bichos que não querem obedecer e bichos que querem obedecer. Então é realmente uma sátira muito legal, eu gostei bastante. É um livro bem curtinho, então é bem rápido de ler. Apesar do material do livro ser relativamente denso, o George Orwell faz isso de uma maneira bem clean, bem legal, que a gente consegue se divertir e pensar ao mesmo tempo. Então vai ficar aparecendo a capinha aqui, o Guga coloca a capinha aqui, e é isso, esse é o meu 5º livro favorito da vida. Meu 4º livro favorito da vida se chama Dear Honeymooners, que eu acho que o nome da autora é Christina Lauren, vai aparecer aqui o nome dela certo em algum lugar. E a capinha aqui, que conta a história, é basicamente um livro Enemies to Lovers, estilo Orgulho e Preconceito e tudo mais, só que contemporâneo. Enemies to Lovers é um tipo de livro que eu gosto bastante, apesar de ser bem clichê, a gente meio que já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que são inimigos que vão se amar no final e que vão ficar juntos, mas eu acho que cada livro tem a sua característica e Dear Honeymooners foi o meu favorito. É um livro bem levinho, um livro bem rápido de se ler, ele tem 400 e pouquinhas páginas, mas é super rápido, a leitura é bem corrida, dá pra ler em um dia tranquilamente. Conta a história de 2 pessoas, não lembro o nome, eu sou péssima de nome, vocês vão perceber todos os vídeos, horrível de nome. Conta a história de 2 pessoas que se odiavam, eles eram parentes relativamente, né, a irmã da menina, a irmã gêmea dela, casou com o irmão do rapaz que ela odeia. Eu esqueci completamente o nome deles, vai aparecer aqui em algum lugar, o nome dos personagens principais. E aí acontece um problema no dia do casamento, e eles não conseguem, o casal não consegue ir pra lua de mel. Então, a irmã dela e o irmão dele vão pra lua de mel juntos, só que eles se odeiam. Muito, eles se odeiam muito, eles não conseguem suportar a presença um do outro. E eles acabam indo pra essa lua de mel juntos, né, com a pretensão de, cada um vai pra um canto e a gente se diverte lá sem precisar ter a companhia um do outro. Mas a gente já sabe que não é isso que vai acontecer, né, pelo plot do livro. E é muito legal o livro, é uma leitura muito dinâmica, muito rápida. Eu me diverti bastante lendo, era o tipo de livro que a gente lê quando a gente quer descansar mesmo, quando a gente quer relaxar. E por isso virou um dos meus livros favoritos, porque é muito fácil de ler, a história é divertida, então traz toda aquela vibe de tipo, às vezes a gente precisa descansar e ler uma coisa mais simples, então pra mim esse é o tipo de livro perfeito pra essa ocasião. Meu 3º livro favorito, estou com ele aqui, é Os Miseráveis, esse pequeníssimo livro de Victor Hugo. Os Miseráveis dispensa comentários, é uma história fascinante dentro da Revolução Francesa e acho que todo mundo já conhece Os Miseráveis, então é um livro perfeito, eu amei muito. A densidade e a complexidade da história são fantásticas, elas acontecem de um modo que fica complexo, mas ao mesmo tempo fica simples de se ler. Não é um livro rápido, né? Ele tem, se eu não me engano, 1.500, isso. Ele tem 1.500 páginas. Essa edição, inclusive, da Martine Claret é maravilhosa. Eu gosto bastante dela. Foi a edição que eu pesquisei pra comprar e pra ler e tal. A tradução é bem legal também. Vocês vão ver que eu sou chata com isso. Eu acho que a tradução importa para o livro. Então, essa tradução daqui é muito boa, muito simples. Essa tradução aqui é bem boa, muito simples de ler. E, sério, Os Miseráveis, como eu já disse, dispensa comentários. É perfeito, incrível, não tem um defeitinho. Aliás, tem um defeitinho. Victor Hugo é meio prolixo. Tem umas partes que ele exagera, mas nada que tire o foco da história e nada que empobreça a história a ponto da gente não ler. Então, Os Miseráveis é o meu 3º livro favorito da vida. E também foi o livro que deu início à minha jornada de livros clássicos. Antes de Os Miseráveis, eu confesso que eu não lia muito livros clássicos por medo mesmo. Eu acho que todo leitor passa pela fase da vida em que tem medo de livros clássicos e tem medo de se aventurar nesse mundo por ser mais complicado, por ser a linguagem mais robusta, mas eu acho que Os Miseráveis foi a minha porta de entrada, que me mostrou que nem todo clássico é complicado e difícil de se ler. Na verdade, eles se tornaram clássicos por um motivo, né? E a simplicidade dele, junto com a complexidade, é uma coisa fantástica, maravilhosa.
Meu segundo livro favorito da vida também é um livro clássico, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E apesar de eu ter essa edição mais ou menos, essa edição meio caidinha, é um livro fantástico. Eu li totalmente sem pretensão também. E acho que vocês já conhecem a história de O Morro dos Ventos Vivantes também, é bem clássico, mas conta o romance de Radcliffe e Catherine. Romance, vocês vão descobrir depois, porque não é um romance. Mas é uma história bem interessante, basicamente conta a história dessas duas famílias e de mais algumas famílias envolvidas no interior da Inglaterra. A história se passa em 1801, então é bem interessante. Eu acho fantástico, é fantástico como todos os livros praticamente das irmãs Brontë, eles são pautados em desgraças. Basicamente, todos os livros dela são tipo histórias de sofrimento que em alguns dá certo no final, em outros não. Aí vocês vão ter que ler os livros dela pra saber em qual acontece o que, né? Mas é basicamente isso, é a história de amor entre Radcliffe e Catherine e como as famílias deles acompanhavam esse romance e achavam desse romance. O Radcliffe é um cigano e ele é convidado a morar na casa de Catherine pelo pai dela. Quando ele era criança, ele foi abandonado. Então, ele era meio que um empregado da família pelo fato dele ser cigano, mas ele também era tratado pelo pai do Catherine com muito amor. Então, a gente vai ver como essa história vai se desenvolver e é aquela vibe meio romance proibido e da gente conhecer o cotidiano mesmo do interior de Londres de 1801, 1800, por aí. Então, é um livro simples de se ler também, apesar da linguagem ser um pouco mais antiga, né? Que nem Os Miseráveis. Mas é uma leitura muito fácil de se fazer, é muito fluida também, se você gosta desse tipo de livro, que é mais pautado no romance de época. Não sei se ele se qualifica como romance de época, mas enfim. É um livro bem legal, é meu segundo livro favorito da vida. E foi a minha porta de entrada para as irmãs Brontë, que é um tipo de droga que você vicia e você precisa ler todos. Então é isso. Recomendo muito O Morro dos Ventos Vivantes. E meu livro favorito da vida, essa perfeição aqui, chamada David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro foi a obra-prima que eu li na minha vida. Esse livro é a perfeição de livro. Eu não costumo marcar, mas não tem jeito. E essa edição da Penguin é fantástica. Pra mim, ela é a edição perfeita. A tradução dela é muito boa, muito legal mesmo. E vai contar a história de vida de David Copperfield. O livro começa com ele nascendo, termina com a vida dele muito bem desenvolvida, ele já bem velhinho. E vocês podem ver que é um calhamaço, bem grandinho. Ele tem mais de 1000 páginas também. Ele tem 1150 páginas. E é a gente acompanhando a vida de David Copperfield. A gente acaba se apegando bastante a ele, pelo fato de que no primeiro capítulo é ele nascendo. E o último capítulo é ele idoso. Então a gente vai passar por todos os percalços que ele passou na vida. E a gente vai sofrer junto com ele, a gente vai rir e vai comemorar junto com ele. E essa história é fantástica. Eu adoro histórias de acompanhar os personagens do início até o fim da vida deles. E essa história definitivamente é a história que mais me marcou na vida. Agora eu tô focada em ler todos os livros que Charles Dickens já escreveu. Mas dificilmente eu acho que algum livro vai passar de ser meu favorito depois que eu li David Copperfield. É uma história que eu engoli completamente, que eu devorei. Acho que eu demorei mais ou menos 2 semanas pra ler. E simplesmente fantástico. É o melhor livro que eu já li, de longe, na minha vida. Apesar de amar também O Morro dos Ventos Vivantes. Antes de ler David Copperfield, O Morro dos Ventos Vivantes era o meu livro favorito, mas sem condições. Eu acho que quando eu cheguei na página 100 de David Copperfield, eu já sabia que ele ia ser meu livro favorito. E não errou. É o meu livro favorito da vida. Eu amo de paixão David Copperfield. Então, se acostumem, porque vocês vão ver muito esse livrinho por aqui, nesse canal. É isso, o vídeo de hoje foi isso. Foi mais uma apresentação mesmo, pra vocês me conhecerem um pouco, né? Quem não me conhece ainda. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo aqui embaixo, compartilhem. E ativem o sininho. Meu Deus, eu sempre quis falar isso. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.